Vamos para Brasília, mais informações sobre isso, agora a repercussão política no Congresso com o jornalista Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio. Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. O Congresso parece em pé de guerra contra essa medida provisória que cria impostos, aumenta impostos, enfim, estabelece uma situação que para deputados e senadores é inaceitável. O governo gasta sem olhar, sem qualquer limite, sem nenhum compromisso com nada, nem mesmo com o tal do arcabouço fiscal que eles próprios elaboraram, propuseram, e o Congresso, de muito boa vontade, aprovou. A questão é que o arcabouço fiscal exige o cumprimento de metas fiscais, de gastar menos, só que o governo não gasta. E como é que ele faz para compensar isso e não enfrentar a rebordosa da Lei de Responsabilidade Fiscal e assemelhados? Ele simplesmente aumenta os impostos, que aumenta a receita, inclusive artificialmente, esfolando quem já é esfolado, para exatamente cobrir o rombo provocado pelo gasto sem controle do governo. A gente vê aí o governo gastando dinheiro, enfim, como se o Brasil estivesse nadando em cédulas, feito tio Patinhas, quando o Brasil está numa situação muito difícil do ponto de vista fiscal. E o que é que aconteceu? Quando essas medidas começaram a vazar e aparecer no Congresso, foi uma comoção. Partidos como União Brasil e progressistas, que juntos têm a maior bancada de parlamentares do Congresso, decidiu fechar a questão contra a aprovação da medida. O próprio presidente da Câmara, que chegou a ser chamado de frouxo por integrantes da oposição, ele próprio admite que, apesar de todo o governismo dele, que vai ser difícil aprovar isso, Os deputados e senadores não estão dispostos a impor ao país mais esse sofrimento. O governo ficou também a sensação, Pedro, de que o governo aplicou um golpezinho, um migué. Fez o decreto do IOF, certamente o próprio governo sabia que o decreto era ilegal, inconstitucional, porque aumentava impostos para fins de arrecadação, e isso só pode ser feito com a anuência do Congresso Nacional e obedecendo ao princípio da anualidade, ou seja, o novo imposto ou novo aumento para ser cobrado tem que ser aprovado no ano anterior à sua vigência. E o decreto do IOF já entrava em vigor horas depois. Foi decretado numa tarde para vigorar à meia-noite. E isso, além da violência que isso constituiu, do ponto de vista institucional e econômico, é um desrespeito à regra constitucional. E por tudo isso o Congresso se reagiu, até os presidentes das casas, claramente simpáticos ao governo, reagiram muito fortemente àquele decreto. E deram um prazo, olha, ou apresenta uma alternativa ou nós vamos permitir que se vote projetos que já tinham sido apresentados, cerca de 20 àquela altura, para anular o decreto. E aí o governo, então, o que é que ele faz? Apresenta uma medida provisória ou ideias para uma medida provisória que piora tudo, aumenta ainda mais, cria ainda mais impostos, e pior, penalizando exatamente a setores da economia que não merecem, porque são setores, ou sobretudo investimentos, no próprio Brasil. Você imagina, eles agora querem taxar aqueles que investem em letras de crédito agrícola ou em letras de crédito imobiliário. Esses ativos, eles são utilizados pelos bancos para captar do mercado de pessoas físicas, até pessoas jurídicas também, mas a imensa maioria são de poupadores de classe média, são pessoas simples. Eles estão querendo punir essas pessoas por estarem investindo no Brasil. As letras, ontem o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que é certamente talvez o maior especialista no Congresso sobre esses assuntos, ele estava contando que somente esse ativo, letras de câmbio, letras de crédito agrícola, LCA, captou 490 bilhões de reais. É mais dinheiro do que o Plano Safra,
que o governo foi capaz de gerar ou disponibilizar através do Banco do Brasil e outras instituições financeiras. Só o LCA significa mais do que isso. E são pessoas investindo no agronegócio. E é claro, investidores investem para obter rendimento. Assim como as pessoas abrem caderneta de poupança, ou abriam, né? Isso é certamente o pior investimento que há. Mas, enfim, as pessoas recorrem à poupança para ter aquela remuneraçãozinha ali, né, que vai melhorando, vai aumentando aos poucos o valor do seu patrimônio financeiro. Bom, o fato é que, com tudo isso, a gente percebe também a intenção do governo de punir a classe média e trabalhadores. Se a gente se restringir ao FIAGRO, né, que é o Fundo de Investimentos no Agronegócio. O deputado Arnaldo Jardim estava explicando ontem que o ticket médio, ou seja, a média de investimentos nessa área, é de pessoas que investem até 15 mil reais. É gente que tem tudo que tem na vida, ou tudo que conseguiu juntar na vida, foram 15 mil reais e investiu nisso. Aí o governo está querendo punir essas pessoas. Essas pessoas investem em FIAGRO para também participar dessa maravilha que é o crescimento do agronegócio brasileiro, que é o carro-chefe da economia. Brasileiros querendo participar disso, querendo investir no agronegócio. E o governo agora resolveu punir quem faz isso, tanto quanto quem também investe em fundos imobiliários. São 2,7 milhões de brasileiros, quase todos pessoas físicas, CPFs, né, que investem ali, em média, cada uma dessas pessoas, média de 20 mil reais. É gente de classe média, de gente trabalhadora, que juntou um dinheirinho ali e aplicou em fundo imobiliário. Esses fundos imobiliários financiam a atividade, financiam a indústria imobiliária. E com a taxação desestimula o investimento. E isso pune a quem? Pune não só os investidores, essas pessoas, esses brasileiros de classe média, trabalhadores, pune também aqueles que, todos os integrantes dessa indústria imobiliária. A gente viu ontem aqui, durante a entrevista, a demonstração de que a taxação das letras de crédito imobiliário vai encarecer a construção civil, vai reduzir empregos, vai também dificultar a vida daquele cidadão, novamente, de classe média, que queira financiar a casa própria. É, de fato, uma medida, essa medida provisória reúne ali algumas decisões do governo que só tornam ainda pior a situação. O governo parece estar claramente perdido do ponto de vista da economia, não sabe o que fazer e não para de gastar. Agora,